Pois vamos nós, em 4 de junho, sabe, existem algumas frases que são tão potentes, que perpassam os séculos, né? Determinadas frases, elas concentram anos e anos e anos de observação, de estudos. Em um determinado momento, elas, por si mesmas, se transformam em verdadeiras categorias, né? No mundo da política, isso é assim. Por exemplo, se tu pegar aquela fórmula, por exemplo, do Einstein, né? É uma equaçãozinha ali com meia dúzia de expressões, né? De algarismos, de letras e tal. A fórmula que ele faz, por exemplo, para demonstrar o que vem a ser a energia, né? Aquela equaçãozinha, entre aspas, é produto de centenas de cálculos e quase 40 anos de estudo. E igual a mc ao quadrado, né? Isso mudou o mundo, mudou o mundo. Na política tem uma que diz assim, ó: o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Essa frase é atribuída ao historiador inglês Lord Acton. Isto é a mais pura verdade. Isto é a mais pura verdade. E aí, para chegar a esta conclusão, se examina uma série de questões. A natureza humana, as estruturações imaginárias que constroem a sociedade, o mundo relacional, as estruturas de Estado que ficam disponíveis a determinadas pessoas, a forma como essas pessoas organizam, desorganizam, instrumentalizam os aparatos de Estado. O Estado, o que é isso? O que é o Estado, senão um artefato humano, uma criação imaginária? O Estado, diziam os romanos, stactus. Ele é um artefato, um artifício, um instrumento que se concretiza em determinadas organizações e sistematizações relacionais para cumprir uma função que tem como fundamento permitir a convivência humana. Imagine, como é que tu consegue organizar milhões de pessoas dentro de um território? Notem que quando eu trago a expressão milhões de pessoas dentro de um território, eu recorro à história para saber mais ou menos o momento em que isto se estabeleceu nos padrões que nós conhecemos. A maneira como nós conhecemos o que a gente chama de Estado moderno, esta situação de coisas, ela nasce lá por 1630 e poucos, por ali, 1640, com os acordos da Westfália. O poder político exercido através de guerras que tinham como fundamento temas de natureza de índole religiosa, crenças humanas, deuses. Os resultados das guerras neste período, das guerras religiosas entre povos, ele foi tão devastador que fez com que a humanidade, com que os vários povos negociassem entre si um modo de convivência. E ali se definiu, tal povo fica dentro de quais limites territoriais. Se formos fazer a guerra, vamos ter regras para isso?
Quem sabe a gente conversa primeiro antes dos canhões, das espadas, das flechas. Os tratados da Westfália criam a forma rudimentar que conhecemos, o chamado Estado moderno. Por evidente, estes modos de combate entre as pessoas, eles evoluem, especialmente para a agregação de poderio econômico entre as nações. Os liberais, aqueles que sucumbiram à extrema-direita, que deixaram de existir, que são conservadores porque conservam esse Estado e os seus estamentos, se relessem Adam Smith, veriam, né, como é que ele explica o fenômeno liberal, o fenômeno do mercado. E ele usa para exemplificar a relação entre as nações. Tanto que o nome da obra que tanto liberal de merda que está por aí não viu, que dizer ler a riqueza das nações, estrutura um pensamento que organizou a humanidade nestes 2, 3 últimos. No caso do Adam Smith, né, vamos botar assim, nesses 2 últimos séculos. O Estado que nós conhecemos não é o Estado que, por exemplo, a gente acha que existiu no Egito, né? O Alto Egito, Baixo Egito, as relações, como é que elas se estabeleciam, né? Os acúmulos de riqueza, né? Para que eles se destinavam? Não, são coisas que não tem nada a ver. Roma, são coisas diferentes do Estado que nós conhecemos hoje. Veneza inaugura o sistema de acumulação capitalista, né? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós precisamos compreender onde é que nós andamos. Nós estamos no fim do universo, gente. O principal desafio do império, da maior economia do mundo, da sede do maior poder militar do mundo, os Estados Unidos, se debate com aquela frase que eu disse lá atrás. O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. O que tem feito Trump, o agente laranja, tem praticado a máxima de cérebro e pink. Todos os dias vamos conquistar o mundo, diz o agente laranja. E no seu entorno aquele bando de estúpidos correndo à sua volta. Pois Trump dá de ombros para o Congresso Nacional americano. Trump dá de ombros para o Poder Judiciário. Trump dá de ombros para as estruturas que foram criadas para limitar o poder, para evitar que o poder seja corrompido absolutamente. É por isso que quando se pensa a teoria da tripartição de poderes, ou melhor dizendo, de funções estatais, porque o Estado é um só, se criam mecanismos de freios, que eles chamam de checks and balance, freios e contrapesos, que impede que um poder se sobreponha ao outro e que um poder se expresse a partir das suas capacidades inerentes de exercício absoluto. É por isso que a democracia se construiu, é por isso que Churchill dizia: democracia é difícil, é complicado, é imperfeita, mas até agora é o melhor que nós conseguimos construir. É por isso que se estabelecem nos campos da política posições que defendem a democracia com unhas e dentes. Posições que levam, às vezes, aos sacrifícios pessoais em defesa da democracia, porque é a sobrevivência da humanidade. E as palavras, vejam, e encerro aqui, não há movimento autocrático, não há ditador que não diga que está agindo em defesa da liberdade e da democracia. Pensemos
o poder corrompe. E o poder absoluto corrompe absolutamente.